O desespero tomou conta do mundo todo. Que llegues a tu casa y no le puedas dar un beso a tu hijo, a tu marido, que no se puedan acercar, que no puedas hablar con tus amigos y que no te puedas reunir. Es muy duro, pero bueno. Medo, pânico, angústia, falta de perspectiva. A mesma sequência está sendo vista também na economia. Normalmente, desde o café da manhã até agora, deveria ter atendido em torno de 150, 200 pessoas. Hoje atendi 27 pessoas. O novo coronavírus, um tipo de vírus que vem se espalhando pelo mundo desde dezembro do ano passado, quando surgiu na China, está afetando o dia a dia dos brasileiros e da economia mundial. As autoridades brasileiras tomaram medidas de emergência para evitar a proliferação do Covid-19, como cancelar grandes eventos, sejam eles governamentais, esportivos, políticos, comerciais ou religiosos, evitar viagens internacionais e o fechamento da maioria dos estabelecimentos comerciais. A comunidade, muita gente trabalha informal, ou seja, não tem de onde tirar nenhum tipo de rendimento. Como vai fazer para sobreviver, para comer? Essa é a grande preocupação do povo aqui dessa região. Apesar do coronavírus estar se espalhando agora pelo país, na prática, as pessoas e as empresas já vivem momentos de desespero. Mas a pergunta que fica é: como manter as contas e a vida financeira equilibrada com esse cenário atual? Ontem colocar todo mundo numa sala, gente boa, gente fantástica, todo mundo junto, e ter que desligar essas pessoas por causa de uma crise, cara, isso é muito ruim. Se o seu propósito com Deus não estiver intacto e ainda mais forte, as coisas podem piorar. Não tenhas medo, nós não iremos parar e nem quebraremos nosso pacto com Deus. Ao invés de você ter medo, você tem que ter fé. As reuniões da Nação dos 318 continuam sendo transmitidas ao vivo e você deverá fazer da sala da sua casa seu altar particular e continuar oferecendo suas orações a Deus. Deixe sua fé e não suas dores moldarem seu futuro. Se você ainda não firmou seu pacto com Deus, essa é a hora. Não quebre o seu pacto com Deus. Pelo contrário, mantenha seu propósito com a palavra ainda mais vivo. Nação dos 318. Às 7, às 10, ao meio-dia, às 15 e especialmente às 18h30, Rua Oswaldo Cruz, 1600, Canto da Fabril. Tá aí, você acompanhou essa matéria e esse foi o cenário que você viveu em 2020 e é o que está acontecendo já nesse ano de 2021. Perdas, dívida, falência, amarração. E você se encontra perdido, sem saída, sem saber o que fazer. Como mudar esta situação a qual você se encontra? Eu vou estar te mostrando isso nesses minutos que iremos passar aqui nessa programação. Eu vou te mostrar como você alcançar a saída para os seus problemas financeiros. É possível sim você vencer. E eu queria, desde já, colocar para você à sua inteira disposição o número do nosso WhatsApp, pelo 32 16 16 80. Esse é o telefone da sua participação. Eu queria te mostrar agora pessoas que um dia estiveram como você está hoje, em uma situação difícil, em uma situação crítica. Elas se encontravam perdidas, mas por meio de um pacto com Deus, elas mudaram de vida. Acompanhe. Seu nome? Juarez. Sr. Juarez fez o pacto com a palavra, qual a mudança? Sim, antes a gente vinha numa situação de amarração, a empresa não andava, estava a ponto de... Tudo amarrado. Tudo amarrado, a ponto de jogar a toalha. Desculpa, era falta de trabalho?
De forma alguma. Trabalhava muito. E como já... Mas a coisa não andava. Não andava de jeito nenhum. E agora, semana passada, na verdade, o mês passado, começou a transformação. E agora? Semana passada eu estava com o processo totalmente parado, inclusive na alfândega, meu ramo é comércio exterior, né? E veio o clamor na semana passada, na segunda-feira, na terça-feira, eu estava já a ponto de nem sei o que ia acontecer. E aí? Veio a resposta. Liberou, o material já está no estoque, amanhã a gente já está faturando e é só o primeiro, mas já tem outros 3 processos engatilhados, já embarcando a semana que vem mais um. E aí a gente vai arrebentar, em nome de Jesus. Desamarrou. Graças a Deus. E vai vir mais. Amém. Qual o seu nome, senhor? Marcelo. Marcelo e? Laodiceia. Fez o pacto com a palavra, Marcelo? Fizemos o pacto com a palavra, bispo. Chegamos aqui em um Uno, onde não tinha ré esse Uno, e nem a quinta marcha. Que isso? Mesmo assim, trouxemos gente para cá, para adorar o Senhor, ver que aqui não é brincadeira, aqui é realmente para adorar. Não passado muito tempo, já trocamos de carro já 3 vezes. O mercado que a gente havia trabalhado, ele se levantou mais ainda, mas infelizmente eu enfraqueci em meio à pandemia, eu fiquei fraco. Se afastou? Me afastei, eu e minha esposa, minha família. E o que aconteceu? Aí, assistindo a televisão, online, as minhas forças retornaram, bispo. Eu voltei de novo para o pacto. Como é que está hoje? Hoje, graças a Deus, as minhas contas estão sendo já quitadas, todas, a maioria de 100%. Eu tinha um comércio onde que estava vendendo R$60, 60 mil reais. Em meia pandemia, eu consegui atingir a 280 mil. Amém. Fazendo a diferença. Fazendo a diferença. Vai sair de novo? Não, jamais. Deus abençoe vocês mais e mais. Qual o nome da senhora? Jéssica. Pacto com a palavra? Sim, hoje faz exatamente 4 meses. E aí, mudou? Mudou muita coisa. O meu salário não rendia, agora rende muito. Eu consegui comprar o meu primeiro apartamento. Amém. Saiu uma causa que eu estava guardando na empresa, já fazia quase 3 anos. 3 anos a causa amarrada saiu. Amarrada, não saía, teve audiência atrás de audiência, a empresa recorria até que saiu e não saía esse dinheiro. E Deus me abençoou e esse dinheiro saiu. Mudou a situação? Mudou totalmente. 4 meses você está aqui? 4 meses. De vitória? De vitória, e vai vir muito mais, porque hoje Amém. eu vou me batizar. Aí já era. Deus abençoe. Amém. Seu nome, senhor? Geidson. Pacto com a palavra, Geidson? Sim, senhor bispo. Mudança? Cheguei aqui há 2 anos, firmei o pacto há 2 anos. Antes de chegar aqui, era representante de uma empresa de distribuição de produtos e serviços. E essa empresa quebrou, consequentemente a gente quebrou juntos. Então eu cheguei aqui numa situação difícil, contando moedas para pegar o metrô. Teve uma ocasião que eu cheguei só com a passagem de vinda. Ao retornar eu tive que passar por debaixo da catraca, no metrô Bresser. Miséria. Miséria, muito difícil, mas eu firmei o pacto e comecei a perseverar. Fiz um voto no altar, Deus me deu uma direção. Eu queria uma direção, não sabia o que fazer. Então fiz um voto no altar, Deus me deu uma direção. Trabalhar com consultoria, assessoria e intermediação de negócio, com foco em empresas e imóveis. Comecei a trabalhar o primeiro ano sem experiência, sem clientes, também sem resultado. Com 12 meses eu fechei o primeiro contrato, um contrato relevante de quase 300 mil reais. Desculpa, quer dizer, o senhor foi perseverante. Exatamente, bispo, tem que ser perseverante. Seja dentro da igreja, fora da igreja, a gente tem que perseverar. Quem não persevera não chega a lugar nenhum. É isso aí. Então eu vendi uma participação em uma startup para uma família importante aqui no Brasil. Com esse resultado, daria para me manter algum tempo. Porém, eu reinvesti no altar. Continuei trabalhando, passados-se alguns meses, chegou no final do ano, vislumbrei uma oportunidade, firmei uma parceria com uma outra startup voltada para o mercado imobiliário, e a gente começou a trabalhar aqui em São Paulo, agora no início do ano, e também no estado do Rio de Janeiro. A coisa estava andando, bispo, mas estava andando a passos de tartaruga, essa é a grande realidade. O que eu ganhava dava só para me manter. E para piorar, veio esse pandemônio dessa pandemia. Então, a gente começou a observar que as empresas quebrando, as pessoas perdendo seu emprego, e do nada também as portas da igreja fecharam.
as pessoas batendo na porta da igreja, chorando, aquele caos. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi o senhor falando na televisão: o altar não está de quarentena. O altar não está de quarentena. E eu entendi que Deus estava falando assim: para de olhar para a crise e olha para o altar. Então, bispo, o que fazer agora? Sendo que orar eu já orava, jejuar eu já jejuava. Vou para o altar. 4, 5 semanas depois, fechei um contrato de 3,5 milhões de reais. E agora, mais 3 semanas depois, sexta-feira agora, fechei mais um contrato de 1.300.000 e outro hoje de 1.350.000. Ou seja, o sobrenatural vem acontecendo. E só é o começo. Tá ligado. Vai vir mais. Amém. Deus abençoe. Não importa qual seja o seu problema, não importa quanto tempo você esteja nessa situação difícil. Eu queria falar com você que me acompanha agora. É com você mesmo que eu quero falar. Você que está aí sem rumo, você não sabe o que fazer, você se encontra perdido, sem saída, já até passou na sua cabeça em você tirar a sua própria vida. A sua situação está difícil, você está desempregado, as dívidas estão se acumulando, você está sendo cobrado, até ameaça de morte você já sofreu, e por isso você pensa aí em sumir, em largar tudo. Eu queria falar para você que existe sim uma saída. Você acompanhou anteriormente essas pessoas que chegaram aqui falidas, chegaram aqui endividadas, mas elas venceram. Você também pode vencer. Você também pode mudar essa situação. Por isso que eu quero convocar você para nessa segunda-feira você fazer um pacto com Deus, para você receber o manual do sucesso. É isso mesmo, o manual do sucesso que vai mudar a história e os resultados da sua vida. Porque você está tendo resultados negativos, você está tendo aí perdas sucessivas e você quer ter resultados positivos, então você vai colocar em prática os ensinamentos que você vai aprender nesse manual e eu tenho certeza que a sua situação vai mudar. Olha só essas pessoas que praticaram o que estava escrito nesse manual, fizeram um pacto com Deus através desse manual e mudaram de vida. Esse manual é a palavra de Deus. Olha só o que aconteceu na vida delas. Qual o nome do senhor, querido? Meu nome é Max. Pacto com a palavra, Max? Sim, bispo. Nem sempre foi assim, né, bispo? Nós tivemos uma vida muito desequilibrada e nós conhecemos o pacto com a palavra, tá? Não é fácil. O pacto com a palavra tem que haver determinação, coragem e perseverança. E isso nós colocamos em prática, fomos colocando em prática. Deus foi abrindo para a gente, primeiramente, de dentro para fora, para que a gente venha conhecer, abrir os olhos e dando a direção. Hoje, para quem não tinha nada, era desacreditado, nós dois praticamente, hoje nós temos o Espírito Santo, que isso é o primordial, é a maior riqueza. Isso aí. Tá? Hoje, para quem vivia de aluguel, para lá e para cá, a família falava mal. Hoje nós temos apartamento, temos casa, temos carro do ano. E nós estamos quase 1 ano para conseguir um contrato com uma multinacional, ali na guerra, perseverando. E meia pandemia saiu o contrato. Eu até falei na rádio com o senhor, estou vindo de Magé, estou dirigindo desde 6 horas da manhã, estou aqui, o corpo já está um bagaço, mas o espírito está na fé, está na certeza. E o senhor vem lá do Rio de Janeiro aqui, firmar o seu pacto, usar a sua fé, e hoje quem chegou sem nada, tem casas, está prosperando, fazendo a diferença. Absoluto. Eu tenho certeza que nossos testemunhos será para glorificar mais e mais o nosso Deus. E Deus vai fazer mais. Eu creio. Deus abençoe vocês. Seu nome? Victor, bispo. Pacto com a palavra, Victor. Sim, Senhor. Primeiramente falar que é um sonho para mim cumprido. Eu assisti às reuniões do templo desde o Chile, pelo Univer, e eu falava para minha esposa, eu algum dia vou estar lá falando meu testemunho. E aí, como é que era a sua vida antes do pacto? Antes do pacto, eu era um derrotado completamente, não tinha autoestima, era uma pessoa fraca, não tinha caráter. E Deus foi moldando um caráter dentro de mim, uma força que eu não tenho palavras para explicar. E durante essa pandemia, onde todo mundo está preocupado, Deus colocou paz primeiramente na gente. Amém. E agora em julho, a gente conseguiu fechar um contrato de 5 milhões. 5 milhões. Sim, senhor. Fazendo a diferença. Fazendo a diferença. Então quem chegou aqui mal,
derrotado, humilhado, está vencendo. Sim, Senhor, vencendo e o pacto funciona, Senhor. Amém. E Deus vai fazer muito mais. Amém. Deus abençoe. Qual o nome do senhor? Rafael. Pacto com a palavra, Rafael. Antes do pacto, endividado, desempregado e ainda eu tinha vício. Mesmo? Aí no primeiro dia que eu decidi fazer o pacto, mudou por dentro, né? Vem a paz primeiro e larguei o vício, consegui um emprego, mas não era isso que Deus queria, né? Certo. Aí comecei a trabalhar por conta. Vim abrir um negócio, trabalho com vendas, eu sou autônomo. E depois do pacto começou a arrebentar as vendas, bastante vendas. E eu estava na minha zona de conforto, bispo. Eu sempre quis abrir um outro negócio, mas não tinha coragem. Até o senhor falou sobre coragem, né? Certo. Que Deus dá a ideia, mas a gente não tem aquela coragem de executar. De executar, que é Deus falando, né? Deus que dá sabedoria. Aí teve que ver essa pandemia. As minhas vendas era presencial, no cliente. Eu falei, e agora? Como que eu vou vender se não pode ter contato físico, né? Certo. Aí eu abri um negócio online, abri outro negócio. E esse negócio, novo negócio, trabalhando em casa, está vendendo bastante. E o outro negócio não morreu, ficou mais ainda, melhorou muito mais. Então agora eu estou com 2 negócios, duas fontes de renda. Quer dizer, Rafael, está fazendo a diferença. Está fazendo a diferença. Deus tem te honrado. Tem honrado, graças a Deus. Eu não paro esse pacto. E o vício? Liberta? Vício, no primeiro dia que eu decidi. Posso falar só uma observação? Pode. Porque eu vim aqui 2 anos para esquentar o banco. 2 anos? 2, 3 anos. Eu não devolvi o dízimo. Eu até ganhava bem numa outra empresa, só que... Não obedecia. Não obedecia. Dormia, até minha esposa está ali, graças a ela que me trouxe. Certo. Eu ficava dormindo no banco, ela me cutucava. Sério mesmo? Acorda, falando... Rafael, só funcionou quando você obedeceu. Aí eu vim aqui um dia, o dia que eu quis obedecer, mudou. Amém. O bispo falou, né? Primeira coisa é ser fiel no dízimo e nas ofertas. Obedecer a palavra. No primeiro dia mudou. Hoje você é um novo homem. Mudou a cabeça, novo homem. Tenho confiança, né? Porque quem tem confiança no que tem vício? Até eu estava vindo para cá, estava pensando, né? Andava na rua, doido por aí, onde eu estou hoje. Dando testemunho no tempo de Salomão. Graças a Deus. Deus te abençoe, Rafael. Vai vir muito mais. Amém. Parabéns. Qual o seu nome? Reginaldo. Pacto com a palavra, Reginaldo. Bispo, eu cheguei aqui no fundo do poço. Eu era funcionário por 26 anos. Então, humilhado, devendo, mais de 50 mil reais para agiota, banco, cartão. Então, na verdade, perdi carro. Então, eu cheguei aqui na miséria. Na miséria. Depois do pacto. Depois do pacto, hoje eu tenho minha loja, que é um setor de autopeças. Amém. Hoje, em fevereiro, agora adquiri meu carro 0. Já tinha adquirido um, adquiri outro agora. Tenho o carro da empresa. Sim, senhor, paguei todas as dívidas. Hoje eu tenho uma vida assim que eu jamais um dia imaginava. E Deus vai fazer mais. Obrigado. Parabéns pela sua fé. Muito bem. São pessoas que outrora estavam como você e fizeram um pacto com a palavra. Com esta palavra que você acompanha aí nas suas imagens, essas pessoas fizeram um pacto com ela, tiveram resultados extraordinários no ano de 2020, em meio à pandemia, em meio ao desemprego, em meio às dívidas. Elas pegaram essa palavra, fizeram um pacto com essa palavra e mudaram de vida. E você pode estar fazendo isso hoje, nesta segunda-feira, aqui na rua Oswaldo Cruz, no número 1600, no Canto da Fabril. Um lugar de fácil acesso. Você pode chegar aqui com seu automóvel, você pode vir de ônibus. A maioria dos ônibus passa aqui na frente deste lugar que você poderá estar fazendo um pacto com Deus. E aqui nós estamos tomando todos os cuidados sanitários, colocando álcool em gel nas mãos das pessoas na entrada. As poltronas aqui do nosso templo estão separados para atender você. Você pode vir despreocupado, porque você vai estar sendo amparado com todos os cuidados possíveis. E você chegando aqui nessa segunda-feira, você vai receber esta palavra. Por favor, tem como colocar a imagem da palavra, do manual do sucesso? Tem como? Pô, se possível, põe aí, por favor. Esta palavra que você vai estar recebendo
nesta segunda-feira. São mais de 8.000 promessas, são mais de 8.000 ensinamentos para que você venha ter uma vida bem-sucedida. E uma vez você aceitando esse pacto, uma vez você aceitando este desafio que nós fazemos para você nessa madrugada, se você firmar um pacto com esta palavra que você está acompanhando aí, eu tenho certeza que a história da sua vida vai mudar. Olha só estas pessoas que um dia estavam com a vida difícil, estavam com a vida problemática, mas fizeram um pacto com a palavra e mudaram de vida. Qual o nome da senhora? Ana. Pacto com a palavra, dona Ana? Sim. E aí, resposta? Deus tem me abençoado muito. Eu cheguei aqui, eu tinha uma dívida de 120 mil reais da minha faculdade, consegui quitar. Na pandemia estou arrebentando, trabalho para mim, sou médica veterinária, não falta serviço para mim, nem sábado, nem domingo, dia nenhum. E a senhora fez o pacto? Sim. E agora acabou a dívida? Acabou a dívida, estou arrebentando de movimento, pandemia, estou arrebentando, clientes cada dia mais. Fazendo e a ainda diferença. ajudo minha mãe no interior. Coisa Mudou que eu a nem história. podia. Mudou a história. E vai vir mais. Deus Amém. abençoe. O nome da senhora? Ana Paula. E aí, Ana Paula, pacto com a palavra? Bispo, sim. Quando eu cheguei aqui no Congresso, eu estava à frente de uma diretoria financeira numa empresa em Campinas, que eu sou de lá, e fiquei durante 8 anos e meio nessa empresa, né? E colocando em prática o que a gente aprende aqui, porque enquanto você é funcionário, você tem que dar o seu melhor e fazer o seu melhor. Perfeito. Pois bem, fiquei 8 anos e meio, fui demitida. Teve algumas mudanças na empresa, fui demitida. Naquele momento eu não entendi o que aconteceu, né? E às vezes a gente pergunta para Deus, poxa, mas por que isso aconteceu? Né? Porque você sempre se dedicou, você sempre deu o seu melhor. E Deus foi imediato na resposta comigo, né? Ele falou para mim, olha, eu tenho algo muito maior para você. Ali, eu falei para Deus, o que o Senhor quer que eu faça? E Deus me deu a ideia de abrir uma imobiliária. Então, eu falo que eu fui 2 vezes, duplamente na contramão. Porque, geralmente, quem abre uma imobiliária são corretores que trabalham em imobiliárias e visualizam um ganho maior, e diretores e gerentes comerciais. E eu era uma diretora financeira. E na pior crise do mercado, abri, muitas pessoas, inúmeras, me procuravam e falavam para mim, você está maluca, essa empresa não vai dar certo, fecha, você vai passar vergonha, não vai durar 6 meses essa empresa. Mas, bispo, o importante é a palavra que é pregada no altar. E uma palavra que foi dita, inclusive pelo Senhor, numa pregação, aquela palavra entrou dentro de mim. Você creu na palavra que saiu da minha boca. Exatamente, exatamente. Que é Deus falando com você. Exatamente. Hoje, lutas, é o que eu falo, as lutas são inevitáveis, né? Mas a força do Espírito Santo, Ele dá intrepidez, Ele te dá força, Ele te dá coragem para você enfrentar os desafios que são às vezes maiores do que você, né? Então, hoje nós temos a imobiliária esse ano fez 5 anos no mercado. Deus vai dando visão, vai dando sabedoria. Abrimos uma segunda empresa, também ligada ao ramo imobiliário, mais específica para o atendimento do crédito imobiliário. E agora, em dezembro, abrimos uma terceira empresa no ramo de lavanderia. Nessa pandemia não tem faltado clientes, às vezes nós não estamos dando conta de atender, né? Então, fazendo a diferença. Sim, faz a diferença. O segredo do seu sucesso é obediência à palavra. Pacto com a palavra. Pacto, obediência e é isso. Deus te abençoe mais e mais, Ana Paula. Qual o nome do senhor? Antônio Marcos. Pacto com a palavra? Pacto com a palavra. Faz 2 meses, pastor, que eu venho aqui. 2 meses? 2 meses. E aí? Dentro dessa pandemia, eu trabalho com pessoa jurídica, fui abençoado com mais 2 propostas. Eu já tinha uma aqui em São Paulo. Fechei um contrato com uma pessoa do Sul e com uma pessoa do interior de São Paulo, que me triplicou minha renda. Amém. E na segunda-feira passada, eu adquiri um apartamento no valor de 500 mil, onde era meu sonho da minha esposa, quando eu menos esperava. Foi, assim, tocou o telefone e era, assim, do jeito que eu sonhava. Você está aqui há quanto tempo? 2 meses. Em 2 meses? 2 meses, eu estou arrebentando, pastor. Deus tem feito a diferença. Nossa, muito. Funciona essa palavra. Funciona, fiel. Pastor, deixa eu falar uma coisa para você. Deus vai fazer muito mais. Amém. Obrigado. Só é o começo. Deus te abençoe. Tá aí. Faça o que essas pessoas fizeram. Elas obedeceram. Elas saíram daí de telespectador e vieram aqui, ouviram que foi ensinado e começaram a praticar. E por meio desta prática, dos ensinamentos destas palavras, elas mudaram de vida. E é o que vai acontecer com você, se você assim aceitar esse desafio. E nós estaremos aqui
nesta segunda-feira para assim te ajudar. Eu queria que você acompanhasse agora esse intervalo, que fala um pouco melhor do que vai estar acontecendo hoje. Um pacto envolve palavra, aliança, comprometimento, totalidade, obediência. Palavra. Quando firmamos um pacto com Deus, empenhamos a nossa palavra com Ele, que por sua vez já empenhou a sua santa palavra para conosco. Aliança. Um pacto não é uma aventura. E uma aliança não deve ser quebrada. Comprometimento. O pacto estabelece compromissos e prioridades. Quando assumimos um pacto com Deus, é preciso colocá-lo em primeiro lugar. Totalidade. O pacto não é uma entrega parcial. No pacto com Deus, é toda a minha vida pelo tudo de Deus. Obediência. Não existe pacto sem obediência. Ter um pacto com Deus significa obedecer incondicionalmente a sua palavra a todo instante. Venha fazer esse pacto com a palavra de Deus e obtenha uma vida de sucesso. Nação dos 318. Firme no alvo, firme no pacto. Às 7 horas, 10 horas, 12 horas, 15 horas, 18h30. Rua Oswaldo Cruz, 1600, Canto da Fabril. Bom, você agora ouviu e viu a saída para esse problema que você está vivenciando. Você viu aí as pessoas que outrora estavam como você e elas alcançaram resultados. Não perca mais tempo. Hoje mesmo você pode estar tomando uma atitude e mudando essa situação de vida que você se encontra. Às 7 da manhã, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, mas em especial às 18h30. Congresso para o Sucesso, Nação dos Vencedores, para você mudar de vida. Eu queria agora convidar você para realizarmos uma oração em seu favor. Nós vamos interceder a Deus em seu favor e eu tenho certeza que Deus irá lhe dar forças, irá lhe ajudar. Vamos falar com Deus, é momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu uno a minha fé agora juntamente com essa pessoa que nos acompanha nessa madrugada, essa pessoa que estava sem sono porque estava preocupada, aflita, desesperada, por conta de inúmeros problemas econômicos que vem tirando a paz dela, o sossego dela. Eu te peço, alcance esta pessoa agora, dê a ela forças, meu Pai, para que ela possa continuar lutando, que ela venha, meu Deus, ter ânimo para vencer essa situação. Consagra este copo com água, a qual esta pessoa separou, segura em mãos. E se assim ela está desesperada, aflita, o coração apertado, que ao beber dessa água, ela seja, meu Pai, tocada pelo Teu poder. E ela seja livre de todos os maus pensamentos, de toda a opressão, de toda a tristeza a qual ela está enfrentando. Eu te peço, consagra e abençoa esse copo com água, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba água, beba com fé. Nós temos a certeza que Deus nos ouviu nessa oração. Então não perca mais tempo. Esteja hoje conosco, aqui na Rua Oswaldo Cruz, 1600 no Canto da Fabril, e faça um pacto com Deus. E isso não tem nada a ver com religião ou denominação, mas sim com uma mudança de vida. Nós esperamos você aqui hoje. Que Deus abençoe e até lá.